Olá, deixa eu contar uma história. Em agosto do ano passado, 2019, depois de uns dias que eu não estava me sentindo muito bem, eu fui a um pronto-socorro e achando que simplesmente ia lá para um atendimento, tomar um sorinho, mas na verdade o que aconteceu foi que eu fiquei uma semana internado numa UTI. Uma semana numa UTI com problemas cardíacos. E por que que eu estou contando isso? Por que que eu estou falando isso? Porque ontem eu postei um vídeo e falei sobre essa coisa de ansiedade, né, que realmente incomoda muita gente, incomoda a todos, né? E eu recebi algumas mensagens em inbox falando justamente sobre isso, sobre ansiedade, né? E pediu dicas. Mas é assim, eu não sou nenhum especialista, não sou psicólogo, enfim, né? Mas eu resolvi gravar esse vídeo aí para, até pelo momento aí, para poder de alguma forma ajudar. Em relação ao período que eu fiquei na UTI, eu fiquei lá uma semana. Eu coloquei, precisei colocar um marca-passo cardíaco, né? Então, estou com um marca-passo cardíaco, regula os batimentos e, graças a Deus, tudo bem. Mas deixa eu falar um pouquinho então. Nesses 7 dias que eu fiquei na UTI, foi um confinamento forçado, né? Não tenha dúvida, né? Na verdade, eu fui lá achando que ia tomar um soro e fiquei lá 7 dias internado em uma UTI. Realmente é uma coisa horrível, né? Por mais que a gente tente levar numa boa, era muito complicado, né? Então, assim, o que eu acho, né? Uma das principais coisas que me ajudaram, né? Foi o autocontrole. E nos 2 primeiros dias, assim, era um absurdo, cara. Eu tocava campainha para que a enfermeira fosse lá e eu pudesse, sabe, eu inventava uma desculpa, tô com sede, mexe aqui, mexe ali, enfim, para ter um contato. Então é muito estranho isso, muito engraçado. E horários de visitas eram todos regulados, né? Algumas pouca, uma hora ou menos de uma hora por dia, eu não lembro. Então algumas pessoas iam lá, minha família e tal. E eu fui levando, né? Fui levando. Mas muito importante realmente foi o autocontrole, que não é fácil. Mas para não alongar muito, esses dias aí eu tava navegando aí na internet, né? E eu achei uma matéria muito interessante, onde tem o Scott Kelly. Scott Kelly é um astronauta aposentado que ele ficou quase um ano na Estação Espacial Internacional. Então foi um confinamento bravo, né? E nessa matéria, nesse artigo, ele dá algumas dicas para enfrentar esse esse isolamento que todos nós aqui, de repente, em alguns lugares aqui do Brasil e do mundo, estamos sendo obrigados a cumprir um isolamento social, né, chamado de isolamento social. Então, algumas dicas que eu queria colocar aqui. Então ele falou assim, para seguir uma rotina. Então ele tinha rotina desde a hora que acordava até a hora que dormia, o controle em terra, a NASA, né? Mandava acordar, mandava dormir. Ele tinha uns trabalhos, às vezes com voos, com passeios fora da estação espacial, outros dias uma coisa mais simples, só cultivando plantas, enfim, ele tinha uma rotina. Então, ele diz que uma rotina realmente muito importante. Outra coisa que ele falava que vá com calma. O que que é isso? Porque ele estava falando lá que lá, na verdade, ele dormia no emprego, acordava no emprego, dormia no emprego, acordava no emprego. Então, quem está fazendo home office, ele fala justamente isso, para ir com calma, para não exagerar, porque às vezes as pessoas acabam ficando muito entretidas com esse negócio do home office, até de repente por medo aí de receio de perder emprego, enfim, né? Então, para dar uma acalmada. Ele falou também da questão de dormir, que tem que dormir bem, né? E aí aqui, só para o que ele diz, né? Que a NASA lá tinha um estudo em que falava o seguinte, que a qualidade do sono, ela influi diretamente, né? Na cognição, no humor e nas relações interpessoais. Então, que realmente o sono é muito importante nessas situações.
Vamos lá. Outra coisa é hobby, né? Então ele tinha alguns hobbies, que a gente deve ter um hobby, alguma coisa para sair um pouco, né, desse monte de informação que a gente tem, dessas pressões que a gente sofre. É, por exemplo, ele falou que ele assistiu lá na estação espacial todos os capítulos de Game of Thrones por 2 vezes, todos, tudo. Ele falou que assistiu tudo. Então ele tinha que ter um hobby. Então ele fala também que o hobby é muito interessante, importante, né? E um tempo para se conectar com os outros. Ele falou que precisa. Então eles faziam ligações para a Terra, né? Então videoconferência com a família, etc. Né? Quando eu estava internado lá, eu também utilizava o celular para fazer isso. Né? Podia usar o celular na UTI. Então esse tipo de coisa, se a gente está se tem mais alguém, né? Se a gente não está sozinho, então tem que criar diálogos, tem que conversar sobre diversos assuntos. E quem está sozinho, procurar essas formas alternativas aí de contato. E fala também para ouvir especialistas. Ele escutava em muito os especialistas, que ele falou, eram técnicos, cientistas, biólogos, engenheiros, enfim, tudo que ele não tinha o conhecimento necessário, ele escutava os especialistas. Para encerrar, que eu acho que já está longo, já estamos quase 6 minutos e meio, eu vou ler aqui o fechamento dessa matéria que ele falou, tá? Então vamos lá. Um dos efeitos colaterais de ver a Terra da perspectiva do espaço, pelo menos para mim, para ele, né, para o astronauta, é sentir mais compaixão pelos outros. Por mais desamparados que possamos nos sentir presos em nossas casas, sempre há coisas que podemos fazer. Eu vi pessoas lendo para crianças por videoconferência, doando seu tempo e dólares para instituições de caridade online, executando tarefas para vizinhos idosos ou imunocomprometidos. Os benefícios para o voluntário são tão grandes quanto para os que são ajudados. Isso ele falou agora em relação à situação que a gente tá passando com o coronavírus. Então é isso, eu queria dar esse recado aí, passar essa mensagem, até porque me pediram, né, para falar alguma coisa sobre ansiedade. Então tem umas dicas aí, de repente não é de psicólogo, não são, né, alguma coisa minhas assim que realmente eu também senti nesse meu isolamento obrigatório durante 7 dias do ano passado, e tudo que um astronauta, né, que ficou quase um ano aí dentro da Estação Espacial Internacional. Tá bom? Então é isso, gente. E quem não me conhece, eu ainda não falei, né? Eu sou o Newton Vidigal, e vou procurar postar alguns vídeos aqui a mais, fazer algumas entrevistas aí para a gente ir ajudando no que for possível, tá bom? Obrigado, um abraço para todos aí e ânimo, vamos lá, gente!